Boa noite a todos. Com muita alegria que estamos aqui reunidos em mais uma noite de palestras do Lar Irmã Zarabatana, uma casa espírita localizada na Tijuca, no Rio de Janeiro, uma casa que estuda Kardec, estuda as suas obras, estuda várias outras obras de André Luiz, Chico Xavier, Divaldo Franco, e todas as sextas-feiras então trazemos às 19 horas uma palestra aqui no nosso canal do YouTube para trazer esclarecimentos da doutrina espírita sobre diferentes temas do nosso cotidiano. Hoje, no dia 12, eu quis trazer uma mensagem muito importante que foi recentemente divulgada no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que foi psicografado por Divaldo Franco, editada. O livro foi ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, mas essa mensagem que consta no livro é uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes, que vem nos trazer esclarecimentos grandiosos sobre a pandemia que nós estamos vivendo. Então acho que é um tema que vai nos ajudar a pensar esse momento único que nós estamos passando, né? Todas as suas repercussões, todos os seus reflexos, né? Tudo que tivemos que agir até esse momento e como iremos agir daqui para frente. Então, convido vocês, antes de nós iniciarmos esse estudo, por uma pequena prece, agradecendo ao Mestre Jesus, a falange da nossa casa, a falange de Irmã Zarabatana, agradecendo todos os nossos amigos espirituais, os nossos protetores, os nossos guias, pela oportunidade de estarmos reunidos aqui nessa noite, que o que vai ser discutido aqui possa nos inspirar, possa nos fortalecer, possa nos apoiar no rumo de provas e de expiações que estamos aqui vivenciando nessa reencarnação. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, vamos então hoje passear pelos principais trechos dessa mensagem do Dr. Bezerra de Menezes e compreender um pouco mais, né? Tantas mensagens têm sido recebidas, tantos esclarecimentos do mais alto sobre esse momento que estamos passando, várias palestras na internet falam sobre esse tema, né? Mas a minha contribuição nesse momento é conversar um pouco com vocês sobre essa mensagem especificamente, né? Que espírito tão iluminado esse, né, da área médica e que ajudou tantas pessoas na sua passagem e que ainda hoje, né, ajuda tantas pessoas. A falange do Dr. Bezerra de Menezes está presente em diversas casas espíritas, fazendo um trabalho de auxílio ao tratamento de saúde, à cura, né, normalmente relacionado às questões de saúde. Então, um espírito tão iluminado, de tanto escola, pode nos informar e pode nos ajudar a entender a pandemia do coronavírus. Então, vamos em frente. Essa mensagem, ela começa assim: Filhos da luz divina, louvado sejam o Senhor por todos nós. Nesta soberana composição, também ressudam as vozes humanas em descompasso pelas dores insuportáveis dos fenômenos angustiantes que graçam a Terra. São os seres humanos que agonizam nos equívocos, nos quais se fixaram, na queda aos abismos que se permitiram, na rebeldia desvairada que os domina e nos resgates inadiáveis a que estão sendo submetidos. Bom, Dr. Bezerra começa nos apresentando um contexto, né? Nos apresentando um retrato da nossa situação. Qual é o retrato coletivo dos seres que habitam o planeta Terra? São espíritos que ainda vêm repetindo os equívocos do passado, né? Estamos num planeta de provas e expiações, reencarnamos nesse planeta, ainda nesse processo de aprendizagem, de evolução constante, mas também com a necessidade de resgatar um pouco dos erros que cometemos numa vida anterior. E esses equívocos, eles estão ainda fixados, né, nas ideias, das paixões, dos vícios, que por muitas vezes acabam nos levando
a um abismo moral, né? Pois ainda estamos presos na rebeldia, no comportamento agressivo, no comportamento vingativo, muita coisa proveniente ainda de um instinto animalizado, né? Um resquício de uma fase anterior do mundo animal que nos faz reagir às situações do cotidiano ainda com muita agressividade, com violência, né? Não pensando no próximo, não tentando entender o comportamento do outro e agir com um pouco mais de tolerância. E tudo isso, então, acaba resultando no que o Dr. Bezerra chama de resgates inadiáveis, né? Não dá mais para a gente esperar ou aguardar para conseguir resolver essas questões que estão dentro de nós. Por que esses resgates eles são inadiáveis, né? Porque nós estamos sendo obrigados a resgatá-los agora. Como a gente vai ver ao longo da psicografia, o planeta de provas e expiações ele está deixando de existir. Portanto, a gente precisa cumprir as nossas lições da fase escolar terrena nesse momento. Pois em breve a gente vai passar para um outro nível. É como se fosse uma criança, né, um adolescente que cumpre aquela fase de aprendizado, né, de erros e de acertos, e já consegue adquirir alguma maturidade para passar para uma próxima fase, né? E como a gente vai ver ao longo da mensagem, o planeta também está passando por uma fase de transição, uma fase de transformação, né? E a gente precisa amadurecer para acompanhar essa transição planetária. Mas vamos seguir então aqui na mensagem. Ele continua: a providência atende aos apelos dos sofredores que sentem necessidade de paz e permite a pandemia outriz, para fazê-los despertar para a realidade de seres imortais que são, de modo que se revejam e se autoanalisem, volvendo aos caminhos do amor que ficaram atulhados de ódio e soberba, de viciações e embriaguez dos sentidos. Então o Dr. Bezerra vem nos esclarecer que a providência divina ela permitiu a atual pandemia. Isso significa dizer que, seja ela fruto da criação humana em laboratório, né, como está sendo investigado, como tem algumas teorias, ou seja ela decorrente da combinação celular, viral, gerada naturalmente pela natureza ou pelos animais, essa pandemia ela foi programada para acontecer nessa era. A existência desse vírus estava programada. E ele vem funcionar como um remédio amargo, um remédio doloroso, né? Que é capaz de nos despertar para a realidade que temos de um ser imortal. Quantas pessoas que conhecemos nesse 1 ano aí de pandemia que tiveram medo de adquirir essa doença ou tiveram um parente, uma mãe, um filho que foi contaminado e que adoeceu, seja de forma mais branda ou seja de forma mais grave. São vários os casos, né? O que esse sentimento de medo, de apreensão, de angústia, né, em relação ao vírus despertou nessas pessoas? Para muitas, a compreensão de quanto aquela pessoa ali é importante, aquela pessoa que adoeceu, né, a sensação de não querer perdê-la, todo esse sentimento negativo de preocupação gerou intimamente em muitas pessoas a necessidade de se conectar com alguma coisa mais alta, de se conectar com algum Deus, de pedir ajuda, né, ao mais alto, para que pudesse superar essa fase e pudesse reverter, né, aquele adoecimento que a pessoa foi acometida. Isso independente da religião, né, mas muitas pessoas sentiram essa necessidade de agora pedir ao mais alto, fazer uma prece, de pedir ajuda, para que pudesse suportar aquela dor, aquele medo ou aquela angústia. Então essas pessoas elas se conectaram com alguma coisa, muitas vezes sem saber o que é essa coisa, né? Outros já convictos em função de uma religião, em função de uma prática espiritualista, pedindo saúde, pedindo proteção ou pedindo a salvação e a cura de uma determinada pessoa.
E a partir daí, essa conexão muito provavelmente ela vinha num crescente, né? E também permitiu essa pessoa ir se ajudando, ir melhorando aos poucos, né? E revendo os seus pensamentos, e revendo os seus atos, ressignificando ou transformando os valores que realmente são importantes para essa vida e passando então a vencer determinados comportamentos equivocados que foram, né, logo de cara citados por Dr. Bezerra de Menezes. Então, como ele disse, né, a pandemia ela despertou a realidade, né, de seres imortais que somos, né, porque passamos a compreender, passamos a estudar, passamos a observar e raciocinar em cima de tudo isso que está acontecendo, permitindo então uma modificação dentro de nós, né, uma ressignificação dos valores da vida. E ele continua: à medida que a cultura vinha enlouquecendo, os seres narcisistas e utilitaristas tornava-se inevitável um movimento edificante, reacionário à luxúria e à anarquia. Então, esse movimento edificante que a pandemia traz junto, né, ele era inevitável. Fingia-se acreditar que a vida é resultado do fortuito, do inimaginável, sem objetivo. Qual se fosse a Terra uma nau fantasma que aparece no mar do cosmo e logo mais se consumiria no nada. O momento que a gente vive de materialismo, né, fruto do capitalismo que impera hoje as relações político-econômicas, tem levado os seres humanos a competirem pelo poder, pela riqueza, pelo destaque, né? E com isso, o homem ele foi se afastando cada vez mais da espiritualização. E hoje ele valoriza o imediatismo, valoriza o agora, né? Valoriza as conquistas que o enaltecem nesse momento, sem se preocupar muito com o futuro. Então, a vida ela parece que está sendo enxergada como uma coisa finita, né? Que termina com a morte. E para essas pessoas conquistar e aproveitar essa vida a cada minuto parece a receita de uma falsa felicidade, né? De uma felicidade imediata, com essa acumulação de bens e de riquezas. Nesse pensamento, o planeta Terra ele se torna nada mais do que uma fonte natural, né? De onde a gente vai extrair as riquezas que vão alimentar essas nossas paixões. Só que agora, quando a gente olha, por exemplo, para essa foto da Via Láctea, né, e não consegue enxergar nem exatamente aonde o Sol está, e muito menos o sistema solar, os planetas, incluindo o planeta Terra, duas coisas me vêm à mente, né? A primeira delas é que somos muito pequenos, né? Somos como se fôssemos uma célula dentro de um grande corpo universal, né, uma célula microscópica. E, portanto, é muita pretensão nossa achar que a vida ela corre em torno daquilo que a gente acredita, em torno daquilo que a gente acha que é certo, né? Ou então, é muita pretensão nossa achar que não há algo muitíssimo maior que vai reger todo esse sistema aí que a gente consegue visualizar na Via Láctea e que dá sentido, né, à nossa vida. A segunda coisa que eu penso é como é bastante plausível a informação trazida pelo Mestre Jesus e pelos Espíritos amigos, consequentemente, de que há muitas moradas na casa de Deus, né? Na foto a gente vê tantos planetas, tantas estrelas, tantos astros que existem na Via Láctea. Eles estão aí representados nesses pontinhos do desenho, né? E a gente se pergunta, será que só existe realmente vida na Terra? Né? Será que só aqui tem vida inteligente, tem espíritos em evolução, nessa caminhada permanente de crescimento espiritual e moral? Eu acho que também é muita pretensão nossa, né? Talvez não estejamos ainda totalmente preparados para essa descoberta de seres existentes em outros planetas,
mas eu acho que a gente está cada vez mais próximo disso, né? E a transformação do planeta e a transformação da mentalidade dos seus habitantes, eu acho que também vai abrir a oportunidade que a gente comece a conhecer essa realidade. Vamos em frente. Aproveitar as suas concessões grosseiras seria a única maneira de viver e desfrutar a existência caótica para esses seres, né, que o Dr. Bezerra acabou de comentar, que ainda estão muito apegados ao materialismo. Tudo quanto induza ao amor e à renúncia das paixões animalizadas tem recebido aceitação indiscutida, enquanto propostas de saúde moral tombam na zombaria e no descrédito. O que ele quer dizer com isso? Que a espiritualidade ela está atenta e está pronta para ajudar quaisquer manifestações verdadeiras de amor e de renúncia. E estão observando a todos nós. Mas não podemos esquecer que estamos no planeta escola, né, na fase de aprendiz. E os nossos professores e os nossos supervisores, né, estão de olho no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Aqueles que estão praticando a disciplina, a dedicação, a mudança íntima, a caridade, o amor, estão galgando aí novos espaços, novos conhecimentos, novas faixas vibratórias e recebendo assistência espiritual nessa caminhada na direção do bem. Agora outros, como diz ali a parte final da mensagem, que colocam projetos de mudança, né, ou de saúde moral, como nas palavras do Dr. Bezerra. Mas esse projeto nunca sai do papel, né, fica na expectativa, fica na intenção, mas nunca é colocado em prática, insiste em tropeçar ou esquecer-se do que vem sendo sugerido pelos amigos espirituais, eles acabam caindo na zombaria, né, dos espíritos menos evoluídos que estão aí no nosso entorno, na nossa convivência, querendo se aproveitar dessas brechas, né, e que não estão interessados com o nosso crescimento, e aproveitam-se também da nossa fraqueza, né, e a gente acaba caindo no descrédito. Ops. A seguir ele continua. Com essa visão nefasta e mentirosa, as leis que a engendraram e a comandam sob a orientação de Deus, após experimentarem muitas guerras entre as nações que são submetidas por outras mais poderosas, surgiram com a proposta da pandemia que aterroriza os mais audaciosos e os menos corajosos. Isso é muito interessante. A pandemia, ela atinge todos, sem exceção. Mesmo os mais ricos, poderosos, com acesso aos melhores recursos médicos ou tecnológicos, estão sujeitos à contaminação e às repercussões do vírus sobre o corpo e a saúde. Não importa aonde ele vive, quanto dinheiro tem, a posição que ocupa, né? Somente um vírus foi capaz de nos igualar enquanto humanidade, na mesma condição de fragilidade e de suscetibilidade. Foi o meio que Deus encontrou para nivelar todos nós e mostra que o sentimento de fraternidade precisa ser cultivado. O terror e o desconhecimento trazidos pelo vírus, por outro lado, trouxeram inúmeros exemplos positivos de caridade. Muitas pessoas passaram a ajudar alguém, a se solidarizar com uma pessoa doente, uma pessoa que perdeu o emprego, a preferir comprar um produto ou serviço de um profissional autônomo, ou de um artesão, ou de alguém que conhece, para poder ajudar aquela pessoa financeiramente. Muitas pessoas estão fazendo doações de dinheiro, remédios, mantimentos a quem precisa. Ou seja, no meio de tanta dor, né, de tanta tristeza, de tanto medo, pontos de luz foram aparecendo nas diversas famílias, nas diversas cidades, e tornando-se um exemplo, mostrando que nós somos sim capazes de enfrentar esse desafio, ainda olhando com carinho e atenção para o próximo. Né? E quando a gente fala de caridade, não precisa ser a caridade material. Né? A gente pode
emprestar atenção a alguém, né, que está precisando desabafar, alguém que está preocupado com o seu futuro financeiro. A gente pode emprestar o ouvido para alguém que perdeu um familiar, um ente querido, está sofrendo muito com aquilo. A gente pode aconselhar, a gente pode sugerir uma leitura, pode sugerir uma prece, pode sugerir uma palestra espírita. Tem muita coisa que a gente pode fazer e coisas tão importantes ou mais que não precisam do dinheiro. Muito bem. O Senhor de bondade e sabedoria a todos convoca à reflexão pela própria impotência, a redescobrir a pequenez. À semelhança de vezes anteriores, em que as pandemias ameaçaram a existência humana e desapareceram após cumprirem seus objetivos, a atual é portadora de um programa seletivo de espíritos para preparar o advento dos novos tempos. A pandemia, ela obrigou todos nós a ficarmos dentro de casa, exigindo ali de nós um tempo de reflexão, né? Um tempo de adaptação, o tempo de nos vir numa nova situação e ter que se adaptar a essa nova situação. Um tempo que permitiu virarmos para si próprios, né? Virarmos para a nossa família, repensar os nossos valores diante de tantas tragédias, de tantas dificuldades, de tantas limitações que passamos a ser obrigados a enfrentar, né? Então nos obrigou a nos reinventar e a encarar de frente as nossas próprias dores, aos nossos próprios medos, a nos conhecermos, né? É como se estivéssemos ali sendo obrigados a fazer uma viagem forçada de reforma íntima, né? De autoconhecimento. Precisou um vírus parar a nossa rotina, né? Parar os nossos interesses, os nossos desejos, o nosso materialismo e nos obrigar a ficar reclusos para fazer essa viagem interior. E diante de tantas mudanças no planeta, né, com a natureza mostrando que o poder de Deus ele é muito superior às nossas vontades e aos nossos desejos egoístas, nós descobrimos que somos pequenos frente a toda essa criação, né, toda essa complexidade das leis de Deus. Mas nem por isso nós somos menos importantes, porque nós somos sim parte dessa criação, né? Não é um Deus que esmaga os seres menores, os seres pequenos. Não, é um Deus que cuida dos seus filhos. É um Deus que cuida naquela comparação que fizemos, de cada célula, né? E que vai dar oportunidade para cada uma delas crescer e se reproduzir. Então aquilo que nós construímos com o nosso pensamento contribui para a criação desse todo, da psicosfera do nosso planeta, para a qualidade vibracional do ambiente que vivemos. E por isso nós somos chamados de co-criadores, né? Porque nós estamos contribuindo junto com o nosso Pai para a criação desse universo, para a criação desse todo e para a criação do ambiente que a gente quer viver, né? E os amigos espirituais, eles estão o tempo todo nos estimulando a ter fé, a ter uma visão positiva perante a vida. Porque essa postura, ela ajuda tanto ao nosso crescimento individual, né, mas ela também irradia, né, irradia para o próximo, para o bem-estar de todos, né? Ela gera um efeito dominó que vai repercutindo, que vai viralizando, né, e colaborando na construção desse tal planeta de regeneração. Certamente serão afetados milhares de seres que se encontram na pauta vibratória da virada e estarão resgatando outros graves comportamentos, a fim de se ajustarem à ordem que será vigente no planeta. Logo mais, quando tudo se acalmar e a lei de progresso funcionar com mais rigor. Eu estava dando uma olhada aqui nas estatísticas do Brasil, que mostram que hoje nós temos 9,5 milhões de infectados no país, com 230 mil mortes até o momento. Isso equivale a dizer que 2,5% das pessoas que são infectadas aqui no país acabam desencarnando.
A gente pode dizer que 2,5% é um número pequeno? Bom, matematicamente sim, né? Mas quando a gente considera que são pessoas, né, que são histórias, que cada morte repercute sobre uma família, um grupo de amigos, repercute sobre os filhos, os pais que permanecem vivos, né, a gente entende a importância desse pequeno percentual. Agora, do ponto de vista da doutrina espírita, para essas pessoas que desencarnaram, morrer por essa doença estava programado? Provavelmente sim, né? O fato de alguém estar encarnando nessa década e morrer nesse momento, vivenciar esse momento, né, e todas as repercussões inerentes a ele, isso certamente estava previsto, fazia parte da programação. Então, morrer nesse momento, sim, estava programado. Talvez não estivesse morrer dessa doença especificamente, né? Mas de qualquer causa ou adoecimento relacionado, né? Ou até mesmo outro, que fosse necessário a sua partida nessa hora quando se cumpriu a etapa que lhe era devida, né? Estar aqui nesse momento pode trazer a oportunidade, entre aspas, que Deus encontrou para desencarnar, chegada a sua hora, pela doença do coronavírus, por uma repercussão de algum adoecimento do coronavírus, mas mesmo também por outras causas, né? E aí não importa se essa pessoa ela foi bondosa, se ela foi má, se ela passou a vida aproveitando, gozando a vida, ou se ela passou a vida trabalhando com dedicação e etc. Mas foi-lhe dada a chance, um número X de vida, né, o tempo necessário para que ela usasse o seu livre-arbítrio a favor do seu crescimento moral e espiritual. Para que ela pudesse experimentar, se relacionar, amar, fazer o bem, né, tudo aquilo que nos é orientado, que foi trazido como exemplo por Jesus. Agora, pensando de uma outra maneira, essas pessoas, elas também podem ter desencarnado porque se descuidaram, porque elas não acreditaram nessa doença, ou seja, necessariamente não estava previsto no seu planejamento reencarnatório morrer agora, mas pelo seu comportamento elas acabaram desencarnando. Eu acho que a história de André Luiz, né, no livro Nosso Lar, nos ensinou muito sobre isso, né? E a resposta para essa pergunta é sim também, né? Talvez até não estivesse na sua programação morrer agora, nesse ano, no ano 2020, mas o exercício equivocado do seu livre-arbítrio, né, as decisões que foram tomadas durante esse período da infecção, né, e se o seu corpo não estivesse sadio e equilibrado o suficiente para receber esse vírus, para ter contato com esse vírus, sim, isso pode ter, de alguma maneira, abreviado o seu desencarne. Apesar de toda essa reflexão, acho que o mais importante disso tudo é nós compreendermos que todos, desencarnados e sobreviventes ainda, né, encarnados, todos estão resgatando algum comportamento do passado. E por isso está encarnado nesse momento, nessa era. Vamos seguindo. Todo aquele que se encontre na faixa imunológica favorável à contaminação, em decorrência da conduta moral que se tem permitido, experimentará o cutelo da desencarnação, preparando-se para acompanhar o progresso do planeta. Logo se recupere dos desaires e se encontre em condições de crescer no rumo da sabedoria. Interessante que o Dr. Bezerra de Menezes nos diz nesse trechinho aí, que os que se contaminam estão na faixa imunológica favorável à contaminação. Nos estudos espíritas, a gente aprende essa relação entre a mente, o corpo e o espírito, né? E que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas atitudes favorecem
ou mesmo são as causas determinantes de determinadas doenças físicas. E nesse sentido, a gente pode interpretar essa passagem da seguinte forma. Da seguinte forma. A nossa atual conduta e a nossa atual faixa de pensamento e vibração podem sim favorecer ou não a contaminação pelo vírus. Quantas pessoas que a gente conhece que numa mesma família, alguns se contaminaram e outros não? Ou então num hospital, né, em que alguns trabalhadores adoeceram e outros não. Será que isso ocorre somente em decorrência da qualidade, né, da proteção, do uso da máscara, do álcool gel? Ou também há uma disposição íntima no nosso corpo, no nosso espírito, que favorece a contaminação? É um bom tema para a gente pensar e para a gente estudar, né? Mas que não significa que a gente deve deixar de usar a máscara, o álcool gel e todos os fatores protetivos, né? Independente do nosso comportamento, da nossa evolução espiritual e moral, né? Até porque, se nos achamos moralmente e espiritualmente evoluídos, a gente precisa dar o exemplo do outro. Aqui nesse trecho, o Dr. Bezerra de Menezes, ele também volta a falar da questão da conduta moral, do resgate obrigatório, que é parte do processo de preparação de cada espírito para essa nova era que se inicia. Uma nova ordem que vigorará nesse planeta rumo à regeneração dos seus próprios habitantes. E todos nós precisamos acompanhar essa transformação, né? Como? Transformando-nos intimamente. Aqueles que desencarnaram agora, com a pandemia, muito provavelmente retornarão em breve ao planeta Terra e estarão cientes, né, do novo comportamento que lhes será exigido para colaborar nessa fase de progresso humanitário. Vamos aqui, continuando. Com o enorme êxodo dos benfeitores da humanidade interplanetária, que auxiliarão os candidatos à luz da redenção, a renovação espiritual tomará conta de todos os quadrantes. O Mestre reunirá todos os seus discípulos e os iluminará ainda mais, a fim de que toda sombra que permaneça seja diluída pelas claridades incomparáveis do bem e da união das almas no grande banquete da paz. Esse lindo trecho, né, da mensagem do Dr. Bezerra só nos dá a certeza de que nós estamos sendo super amparados pela espiritualidade, pelo Mestre Jesus, né? Que os acontecimentos que nós estamos vivenciando são sim parte de um processo de crescimento, de evolução espiritual, apesar de toda a dor, de toda a tragédia, de toda a angústia que nós estamos passando, né? Mas a gente precisa ter essa confiança de que há uma lei geral, de que há uma organização divina que está regendo todos esses acontecimentos e que, apesar de não parecer, nós estamos recebendo um amparo gigantesco da espiritualidade para superar esse momento de transição. Enquanto isso não ocorre, as mãos do sofrimento asfixiarão muitas existências, que despertarão nos estertores da agonia para futuras experiências de fraternidade, no imenso cantochão de humildade e afeto à vida, em todas as suas manifestações. A fim de que também nós outros compreendamos a necessidade do auxílio mútuo e de que a felicidade pessoal é resultado das bênçãos que jorram para fora de nós, estamos honrados, Dr. Bezerra de Menezes e a sua falange falando, com o ensejo de participar das horas difíceis do que estarão expurgando ignorância e presunção, de modo a evitarmos ocorrências semelhantes conosco, com nós que estamos ditando essa mensagem. Então olha que coisa linda. Ele vem nos falar aqui nesse trecho destacado que a felicidade pessoal, né, a nossa felicidade íntima, ela é resultado das bênçãos que jorram fora de nós. A verdadeira felicidade, então, ela não está nessas conquistas pessoais, no dinheiro bacana que nos permite comprar os objetos do nosso desejo, a imagem que a gente posta lá na rede social de sucesso, de beleza, que a gente, né, tenta vender para o outro. Mas ela realmente está em fazer a felicidade do outro.
A felicidade do outro é a nossa felicidade verdadeira. Ela está na caridade, né, de fazer o outro sorrir, de fazer o próximo progredir, de lhe dar uma oportunidade que ele não conseguiu alcançar, de fazê-lo acreditar que ele é capaz e que, apesar de tudo que ele sofre, ele também é filho de Deus. Ele também é protegido e acolhido pela espiritualidade. Amar ao próximo como a ti mesmo. Fazer o próximo feliz como você gostaria de ser. E qual sentimento você acha que você vai experimentar fazendo o outro feliz? A felicidade também que será irradiada e compartilhada. O que você acha ainda que o seu protetor, o seu anjo de guarda, o seu guia, o seu amigo espiritual, ele vai achar disso tudo? Eles vão lhe dar ainda mais forças, ainda mais fé para continuar trabalhando nessa direção. Uma outra questãozinha desse trecho. Olha só como o Dr. Bezerra de Menezes e o seu grupo se diz honrado com a possibilidade de participar dessas horas difíceis. E que com todo aprendizado que eles vão extrair disso, para que eles evitem determinadas ocorrências de ignorância com eles próprios, apesar de espíritos iluminados que sejam, ou de trabalhadores que estejam no caminho dessa iluminação, eles ainda se sentem falíveis, ainda se sentem capazes de tropeçar, e aí a gente fica boquiaberto. Porque se nós estamos aqui encarnados, temos clareza disso, a gente ainda precisa entender que temos muita coisa para caminhar pela frente, porque adquirindo um pouco mais de luz, ainda também estejamos falíveis de cometer outros equívocos. É hora grave e santa. A dor do próximo é nossa também. Suas lágrimas são suores em nós, e o seu desespero, nossa oportunidade de servir, atenuando-lhes a aflição. Jamais nos cabe o amor particularista, a uns em detrimento de outros, porque todos são nossos irmãos credores de ternura e amparo. Cuidaremos de inspirar calma e paz nos casos de possessões graves e não diagnosticadas pelas ciências médicas, nas ocorrências de vampirizações, sem julgamentos e nem preocupações com as causas, compreendendo que tudo obedece à ordem universal, competindo-nos somente a auxiliar e tentar libertar o mal. Então, para esses espíritos mais elevados, o sofrimento de alguém é oportunidade de trabalho e caridade. E isso é muito bonito. Eles nos mostram na prática o que a gente acabou de falar sobre a felicidade. A razão e a alegria deles é trabalhar pelo bem de alguém que chora, alguém que está desesperado. E como diz o Dr. Bezerra de Menezes, sem fazer julgamentos, sem querer explicações sobre as causas, por que ele chegou a essa dor, por que ele está nessa condição, não interessa. O que lhe cabe apenas é o papel de oferecer apoio, sem esperar nada em troca. O retorno, o pagamento disso, estará no melhoramento, no crescimento daquela pessoa, de fazer despertar nela a fé em algo maior, a prática da prece, de ter um equilíbrio, ter o seu restabelecimento. Esse é o verdadeiro lucro, por assim dizer, que esses espíritos esperam alcançar. A sociedade terrestre está necessitando aprender, pela experiência do sofrimento, a correção moral do comportamento e a educação mental dos pensamentos, de modo que conclua ser a casa mental a sede da vida pensante e, portanto, a área co-criadora da vida, como nós já dissemos. Compreendemos que não se trata de uma renovação quântica, de um momento para o outro, mas estes dias são o prenúncio do que podemos produzir em favor do mundo, conforme o direcionamento a que se ofereçam os indivíduos, que elegerão o melhor rumo a tomar. Então o Dr. Bezerra reitera aqui a questão da transformação íntima e coletiva como fator determinante da transformação do planeta. O planeta, por si só, já iniciou o seu movimento de transformação.
fruto de uma evolução regida pelas suas próprias leis naturais, e enquanto ser vivo que o planeta também é, né? Um ser pulsante, um ser pungente. E nós deveremos trabalhar para acompanhar e contribuir para essa transição. Se a gente pudesse fazer aqui uma analogia, uma brincadeira, né? É como se nós fôssemos parasitas, né, de um planeta hospedeiro, né? E, enquanto parasitas, né, a gente precisa se adaptar ao ambiente para poder conseguir continuar vivendo na medida que ele se transforma, né? Ou senão não mais conseguiremos viver nesse planeta transformado. A questão da imunologia pessoal está programada para cada vida, tendo-se em vista o seu passado e o programa no futuro ao qual se vinculará. Então, a nossa imunologia, a nossa proteção, inclusive do corpo físico, ela está programada considerando todos os fatores inerentes à nossa jornada evolutiva. Nunca desconsiderar a excelência da oração, que fortalece os centros vitais e revigora as energias inibidoras, matando o vírus. Olha que trecho importantíssimo, né? O Dr. Bezerra nos fala que a oração é uma ferramenta poderosíssima para o nosso reequilíbrio, o nosso restabelecimento, o nosso fortalecimento, a tal ponto que seja capaz de matar o vírus, né? Se eventualmente a gente se contamina desse vírus, né, a nossa fé, a nossa capacidade de transformação interior, ela sim é capaz de diminuir os seus efeitos e eliminá-lo. A transmissão dos fluidos pelos passes é também de vital importância em qualquer fase da doença, né? Infelizmente, muitas casas espíritas, como o nosso Lar Irmã Zarabatana, ainda não retornaram por uma questão de segurança, né, de preocupação com seus trabalhadores, preocupação com seus frequentadores, em função do método, né, de trabalho que nós temos na casa, dessa necessidade de proximidade com a pessoa que está ali recebendo o passe, né? O que não significa e não desmerece todas as outras casas que já se adaptaram e se sentiram seguras a retornar aos trabalhos de passe. Mas se você ainda não se sente seguro para sair para tomar o passe, ou não encontrou ainda uma casa que esteja funcionando, utilize o recurso da prece, né? Participe das preces que estão acontecendo de maneira virtual. Às 8 horas, hoje, depois da nossa palestra, às sextas-feiras, a gente se reúne para fazer uma prece. Você pode se reunir conosco em pensamento, fixando o pensamento, elevando o seu pensamento, né, mentalizando, para reunir-se em pensamento conosco e ajudar nesse fortalecimento, nessa vibração. Em todos os momentos, vincular-se a Jesus, o divino médico das almas, e aos seus mensageiros entregues à enfermagem na linha de frente, protegendo todos aqueles que correm perigo de contaminação. O divino amparo não os deixa, mesmo quando as suas construções de fé religiosa não os ajudam nos cuidados pessoais e de defesa, né? Independente da sua religião, independente daquilo que você acredita, né? Se intimamente você acredita em alguma coisa soberana, divina, criadora, né, numa energia, numa força maior, num fluido, né, na existência de proteção espiritual, na existência de amigos espirituais, não importa. O cuidado, ele está sendo sempre oferecido, o amparo está sempre chegando. A grande batalha está em fase inicial e todos devemos orar para que o Senhor nos conceda misericórdia, a fim de ser ultrapassado o seu período de contaminação e possível desaparecimento ou mudança de paisagem evolutiva. E ele conclui: exorando a proteção do Senhor para todos nós, deixemo-nos arrastar pela sua sabedoria. Bezerra de Menezes. Meus amigos, é uma mensagem muito linda, com muita informação, que merece ser relida, que merece ser estudada, né? E que nos esclarece bastante, não só o momento que vivemos, mas tudo aquilo que devemos fazer daqui para frente. Toda a transformação que devemos gerar dentro de nós para crescermos cada vez mais, para acompanhar as mudanças que estamos ocorrendo, para nos fortalecer e termos fé
que independente das coisas que estão acontecendo na nossa vida, dos fatores, das alegrias e das tristezas, tudo isso está programado e faz parte de um todo maior, né? E que estamos numa construção coletiva e que vamos aqui colaborar com ela da melhor maneira que pudermos. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, a audiência de vocês. Convido vocês a acessarem a nossa página no Facebook, o nosso grupo no Facebook, o nosso site, né, do Lar Irmã Zarabatana, é só procurar no Google. As outras palestras que estão aqui no nosso canal do YouTube, que trazem esclarecimentos sobre tantas outras questões. E como eu disse, daqui a pouquinho, às 8 horas, estaremos reunidos em prece e convidamos todos vocês a nos acompanharem. Muito obrigado e nos encontraremos numa futura sexta-feira aqui no nosso canal. Uma boa noite a todos.